O cristianismo não é meramente um conjunto de regras. Embora Deus tenha nos chamado para sermos obedientes e não criativos, seguir regras não é a melhor forma de se expressar o cristianismo. O cristianismo é manifesto em uma vida transformada. Aquele que é regenerado, naturalmente, ele é transformado. Onde Deus operou a salvação, ele opera a transformação. A maior dificuldade que nós temos nos tempos de hoje é vivermos o cristianismo conforme a sua palavra diz. Em meio a tantas divergências quanto ao que diz as Sagradas Escrituras, acaba que cada um adota a sua forma de ver e não se submete ao que as Sagradas Escrituras dizem. Nós estamos aqui para ler as Sagradas Escrituras e clamarmos para que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, crendo que somente Ele pode efetuar o querer e o realizar. Que Ele opere em nossos corações, que todos tenhamos um bom dia. Vamos continuar a nossa leitura das Sagradas Escrituras. Nós estamos já em Êxodo capítulo 40, hoje é o dia 411, a nossa 10ª live do ano. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Convido vocês a terem um momento de oração, clamando para que o Senhor possa nos direcionar para essa leitura. Ó Deus, Tu és um Deus misericordioso. Tu és aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles habita. O Senhor escolheu habitar em nós. Em meio ao caos, o Senhor escolhe imperar em nosso coração. Onde reinava as trevas, agora habita a luz. Portanto, ilumine todo o restante do nosso ser, para que não mais sejamos conduzidos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, que são completamente desagradáveis aos seus olhos. Nós pedimos para que sejamos dominados pelo Teu Santo Espírito. Nós clamamos, Pai, para que os nossos desejos sejam inclinados conforme a sua vontade. Nos repreenda na medida do qual nós nos afastamos de Ti. Não nos permita ser entregues a nós mesmos. E nós cremos que assim o Senhor fará. Nós pedimos, Pai, que nessa leitura da palavra não sejam apenas palavras lidas em voz alta ou palavras sendo acompanhadas por olhos, mas corações que perscutam o Teu Santo Espírito. Que a sua palavra penetre os nossos corações, que haja transformação, que haja regeneração. Obrigado, Senhor, pois não nos abandonastes. Não nos permita, Pai, viver como viveram no passado. Não nos abandone, assim como o Senhor não abandonou o seu povo. E nós cremos que estamos entre eles. Não por conta daquilo que nós somos, mas por conta de quem Tu és. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Vamos para cima? Peguem suas Bíblias, para quem nunca veio. Êxodo 40, nós utilizamos a versão NVT, a leitura sequencial, até chegar ao fim da Bíblia. Nós temos lido 40 minutos por dia, e esses 40 minutos, eles vão evoluindo e nós cada dia mais vamos compreendendo mais o que as Sagradas Escrituras dizem. Só um minutinho, deixa eu ligar um negócio aqui. O relógio acabou a bateria. Então vamos ler até aproximadamente 6h50. Reserve esse tempo. Galego, eu não consigo. Perfeito. Pega um horário, reserve esse tempo para o Senhor. Galego, o Senhor estabelece que é esse dia, o horário. Quem sou eu para estabelecer alguma coisa? Eu não consigo estabelecer as coisas na minha casa, na minha vida. Imagina na sua vida. Mas que você tenha disciplina e constância, que isso é o que mais importa. Perfeito? Que o nome do Senhor seja exaltado.
que possamos ler para a honra e glória do Senhor. Capítulo de número 40. Êxodo. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, do primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre elas os utensílios. Traga também o candelabro e instale as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina, à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e enche-o de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília, para consagrá-los. Assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios. Para consagrá-los, assim ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com roupas sagradas, unja e o consagre, para que sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista com as túnicas, unja como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão serão separados para o sacerdote para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo por cima, colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca as varas para transportá-la e cobriu com a tampa do lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro, pendurou a cortina interna que protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa, a tenda do encontro, ao lado norte do lugar santo, ao lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado do sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna. Queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo, colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar. Encheu de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar. Entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam no pátio, ao redor do tabernáculo, e do altar colocou a cortina na entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Nas suas casas, as canetas somem. As minhas canetas todas somem aqui em casa. Seguimos. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se levantar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar, acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-lo. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Levítico, capítulo 1.
Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha os rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão sangue do animal, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois tire a pele do animal e corte em pedaços. Os filhos dos sacerdotes acenderão fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água, então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar, mas os órgãos internos e as pernas serão lavadas primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como um holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar, destruncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer no lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo e as pernas da cauda da ave e os lançará do lado leste do altar sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote partirá, mas sem despedaçá-las, e apresentará como holocausto sobre a lenha a cinza no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve aos filhos de Arão, aos sacerdotes. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável. O restante da oferta do cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta de cereal assada no forno deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento, bolos misturados com azeite ou pães finos, untados com azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite, mas sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame azeite sobre ela. É a oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, entregue ao sacerdote, que apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada a parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentada ao Senhor, pois nem fermento, nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas do primeiro fruto da colheita, mas nunca devem ser oferecidos no altar como um aroma agradável ao Senhor. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal nos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Capítulo 3. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate a entrada dentro do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Essa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. E os filhos
de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos, de ovelhas ou de cabras como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Se apresentar como oferta um cordeiro, traga perante o Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate a entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte gorda da cauda, cortada rentemente a espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos, os rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. E os sacerdotes queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento apresentado ao Senhor. Se apresentar um cabrito como oferta, trago perante o Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate a entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar. Dessa oferta, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os rins, a gordura ao redor deles, perto dos ombros e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto aos rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento, um aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor, jamais como a gordura ou sangue. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que more. Capítulo 4. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado, que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho a ser apresentado como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas as partes junto aos rins, como faz com os animais apresentados como oferta de paz. Queimará tudo no altar do holocausto, mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos. Ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogados as cinzas. Ali, sobre o monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará a entrada do tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá todo o gordura do novilho e o queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Deste modo o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo do sangue da oferta pelo pecado e colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar.
Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo líder, e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue e colocará as pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida removerá toda a gordura da cabra como se faz com oferta de paz e queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e matará do mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Deste modo o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Capítulo 5. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto, ou seja, de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do pecado. Se alguém, mesmo sem saber, toque em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico, um animal que rasteje pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, e uma oferta pelo pecado, com o qual o sacerdote fará expiação pela pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para oferta pelo pecado, a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá ao lado do altar com um pouco de sangue, oferta pelo pecado, e deixará o sangue restante escorrer na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto de acordo com a forma prescrita. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre os ofertas especiais apresentados ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Deste modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum dos mandamentos sobre as coisas consagradas ao Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito, do seu próprio rebanho, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento do sacerdote, ele fará expiação pela pessoa, com o carneiro sacrificado pela oferta, como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Capítulo de número 6. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto no negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar ou praticar extorsão e encontrar um objeto e negar que encontrou, ou mentir depois de jurar e dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia ou objeto perdido que encontrou.
qualquer coisa que tenha obtido como juramento falso. Fará restituição pagando a pessoa prejudicado total com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará o sacerdote um carneiro, sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Deste modo o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão os seus filhos as seguintes instruções para o holocausto. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. O fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e roupas de baixo também de linho, limpará a cinza do holocausto e colocará ao lado do altar. Em seguida removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais, levará a cinza fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura de oferta de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Essas são instruções para os ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão essa oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial do altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-lo sem fermento, comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembre-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu dei os sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É a Santíssima como oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, e é seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Então o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor uma oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã, metade à tarde. Mistura cuidadosamente com azeite, cozinha numa esteira. Corte em fatias, é a oferta de cereal apresentada como um aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é a oferta santíssima, será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção no lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será levada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, deverá ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, deverá ser esfregada, bem enxaguada com água. Qualquer homem da família do sacerdote poderá comer dessa oferta. É uma oferta santíssima, mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado a tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo. Neste caso, será totalmente queimado no fogo. Essas são as instruções para o capítulo 7. Essas são as instruções para a oferta pela culpa. É a oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para o holocausto. Seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto do lombo e do lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto aos rins e queimará tudo no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer carne, deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssimo. A mesma instrução se aplica tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal será assada no forno, preparada numa panela ou cozinha ou numa assadeira. Pertence ao Senhor ao que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Essas são as instruções diferentes sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento misturados com azeite, pães finos sem fermentos untados com azeite, bolos feitos de farinha da melhor qualidade misturado com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão deverá ser acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta do Senhor. Os pães serão do sacerdote
do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar a gratidão será comida no dia seguinte que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido. Mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção de carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que trouxe não será aceita pelo Senhor. A oferta não terá valor. A essa altura a carne estará contaminada. A quem comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocarem algo impuro, seja contaminação humana ou de animal impuro, de qualquer outra coisa impura e detestável, depois de comer a carne, uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Jamais coma gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito, gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, jamais deverá ser comida. Embora possa ser usada para outros fins, quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor, será eliminado no meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de animal, de qualquer ave ou animal. Quem consumir o sangue será eliminado no meio do povo. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentar uma oferta de paz ao Senhor, leve uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresente com suas próprias mãos a oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entregue como oferta ao sacerdote a coxa direita de oferta de paz. A coxa direita será 100% entregue ao sacerdote que apresenta o sangue e a gordura de oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita de oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentam. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservadas a Arão e seus descendentes, desde o dia em que eles foram separados para servir o Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes com sua porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto: a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e oferta de paz. O Senhor deu as instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor. Toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro, e é isso que o Senhor ordenou que façamos. Capítulo 8. Anunciou Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e lavou com água. Colocou uma túnica oficial e amarrou a cintura ao redor de suas... Colocou a túnica oficial de Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu com manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs a cabeça de Arão, o turbante, na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, emblema de santidade conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia a fim de consagrá-lo. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os utensílios, a bacia do seu suporte, também para consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes a cabeça com um turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante
do sangue ele derramou na base do altar. Deste modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do figo, os 2 rins, a gordura ao redor deles e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro, derramou em todos os lados do altar, cortou o carneiro em pedaços e queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e colocou na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos e o lóbulo do figo, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino, untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu o alimento para o alto, como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar, sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu para o alto, como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas, sobre seus filhos e suas roupas. Deste modo consagrou Arão seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro comum ali, junto com os pães, que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só... Bom dia, mano. Bom dia, estou procurando meu devocional. Não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por você. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite por 7 dias, e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Os sacerdotes iniciam seu serviço. No 8º dia, capítulo 9. Depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel, e disse a Arão: escolha um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente ao Senhor. Depois diga aos israelitas: escolha um bode para a oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para a oferta de paz, além da farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresentem todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim toda a comunidade se aproximou, permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Em seguida Moisés disse a Arão: venha até o altar e apresente sua oferta pelo pecado, seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar, matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram sangue. Arão molhou o dedo nele e colocou as pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar, queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram o sangue, e ele derramou em todos os lados do altar. Entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo.
matou o bode do povo e apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal, queimou no altar com um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi, o carneiro, para oferta de paz do seu povo. Seus filhos lhe trouxeram sangue e ele derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda, da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda de encontro e quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. O fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasa em seus cessares e salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. Eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venha cá e leve o corpo de seus parentes na frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não deixe o cabelo despenteado, nem rasgue suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas e seus parentes poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com óleo de unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes da entrada na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês, deverão cumprir de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro, e ensine os israelitas todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal, depois de uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e comam junto ao altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Comam num lugar sagrado, pois foi dado a vocês e a seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa, que foram movidos para o alto como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a vocês e seus descendentes como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa, como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar e os filhos que restaram de Arão. Ele lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. No entanto, essa tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Capítulo 11. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, esses são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes,
e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não poderá ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e portanto também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros. De todos os animais que vivem nas águas, esses são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou rio que não tenham barbatanas ou escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvo, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com casca dividida de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre as plantas dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto de areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro este objeto, seja de madeira, tecido, couro, pano ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado, e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminado. Qualquer objeto do qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes e serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se já tiverem sido regadas, quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer, ou alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer do cadáver, da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que os rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu sou o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser seu Deus, por isso sejam santos, pois eu sou santo. Essas são instruções acerca dos animais que vivem em terra,
dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto de um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas do sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Até aqui. Nós terminamos nossa leitura em 44 minutos hoje. Como eu tinha que terminar o capítulo e depois eu já emendei o outro capítulo direto. Então, nós lemos até o capítulo de número 12. Amanhã é dia 11 do 1 de 26, nós leremos do 13 em diante. E aí, estão conseguindo acompanhar? A leitura está muito rápida. Digam aí como que vocês estão saindo. É muito importante, tá? É muito importante. Vocês estão conseguindo observar, através da leitura, os padrões, como eles são repetitivos. Observe que nós tratamos até agora das leis cerimoniais, das leis de ofertas, as quais são apresentadas ao Senhor. Nós podemos observar claramente que Deus tem uma forma de ser adorado. Ele é muito claro, muito preciso. Por isso que nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós fazemos. Deus escolheu uma forma de ser adorado, a forma dele está prescrita na sua palavra. Nós o adoramos em espírito e em verdade, nós obedecemos a sua palavra, não que nós tenhamos essa capacidade, mas nós clamamos ao Senhor para que ele nos capacite. Eu estou tentando ler numa velocidade que seja pelo menos entendível para todos e para que eu consiga falar, porque ler nessa velocidade falando também é bem difícil. Me perdoe caso eu pule alguma palavra ou substitua alguma palavra, mas por isso que você tem que acompanhar com seus olhos e ver tudo que está acontecendo. Parabéns, imagina que nós temos avançado. Olha aí, nós lemos muitas coisas, muitas coisas. Se vocês estivessem lendo algum livro, os livros em média têm 150 páginas, nós vemos livros de 115, nós já teríamos terminado um livro em 10 dias. Eu, concomitante a isso, também leio outros livros, ó. Tá aqui, eu já estou para terminar esse daqui, o Evangelho segundo os Apóstolos, do John MacArthur, estou terminando. Criem hábito de leitura, peguem, leiam 5 folhas, 10 folhas, criem um número e vão seguindo, e vocês terminarão. É muito importante ter outros materiais. Lógico que nós moramos na Bíblia, mas os outros materiais nos auxiliam. Então, que Deus nos capacite, que Deus continue nos abençoando. Lembrando que amanhã nós cultuaremos o Senhor às 9h20, inicia nosso café da manhã. Nós mudamos o horário porque tem ficado muito corrido para terminar o café da manhã, então nós vamos iniciar 10 minutos mais cedo. Então, 9h20 nós iniciaremos nosso café da manhã, de forma que creio que fique mais plausível para todos, para termos esse momento de comunhão, e aqueles que querem participar estarão lá conosco. Nem todos são obrigados, mas faz parte da vida de igreja essa comunhão e são momentos bem agradáveis. Perfeito? Então, conto com vocês também
se vocês quiserem participar conosco amanhã, na Avenida dos Bandeirantes, 1440, às 9h20. E, antes disso, teremos nosso encontro aqui, lendo a partir do capítulo de número 13. Maravilhoso, né? Já estamos no terceiro livro da Bíblia. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Continuemos. Convidem mais pessoas. Você conhece alguém que está fazendo a leitura anual ou só você? Chame seu marido, a sua filha, seus parentes. Primeiro, comece pelo círculo de pessoas mais próximas. Você deve ter uma pessoa amiga. Essa pessoa, traga ela mais para próximo de Cristo. Se você começar a cuidar dessa vida, você verá. Tenha paciência, saiba que não é você que transforma ninguém, mas continue falando do amor de Deus. No momento oportuno, Deus há de transformar e regenerar essas vidas. Perfeito? É isso que eu tinha para vocês, é isso que o Senhor tinha reservado para nós hoje. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar. Tamo junto, um beijo no coração. Eu criei o grupo lá, no final das contas ninguém fala no grupo, e eu também tenho muitas outras coisas a fazer e não falo. Se vocês não movimentarem o grupo e perguntarem, eu provavelmente não vou entrar e responder ativamente assim. Eu espero vocês colocarem ali algumas coisas, podem me chamar, e também outras pessoas poderão auxiliá-los. Perfeito? Obrigado por toda a ajuda, obrigado Gandhi por estar disponível também na manhã e prestar atenção acerca dessas anotações. Muito obrigado por toda a contribuição. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Um beijo no coração de todos aí. Edu, Ana Paula, Helena, Osvaldo, Elaine, Bruna, Elaine, Deli, Pamela, Gandhi, Valdomiro, Silvia. Juntos. Que Deus continue nos capacitando, mas tem sido maravilhoso. Eu confesso a vocês que eu tenho acordado antes do despertador, que nem hoje o relógio não estava funcionando, ele tinha acabado a bateria. Eu acordei antes do relógio, antes do despertador. É Deus nos acordando, tal qual Ele fez no passado com outros homens, Ele continua ainda fazendo, nos capacitando a ser aquilo que nós não somos, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Que Deus derrame sobre vocês sabedoria, discernimento para lidar com esse mundo que nós vivemos, e que o nome dele seja glorificado. Perfeito? Tamo junto, espero vocês amanhã. Um beijo no coração. Fui!